Pode se sentar. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre o nosso relacionamento com Deus. O meu tema é o nosso relacionamento com Deus. Porque cada um de nós, se a gente for sentar, for conversar e for questionar, nós vamos ter algumas divergências na forma como a gente vê Deus. Porque se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que até os próprios escritores, que foram cerca de 40, eles revelaram Deus de diferentes aspectos. Não é que Deus ele se contradiz, não é isso. É que assim, como Deus se manifesta na vida de um, muitas das vezes ele não se manifesta na vida do outro. E aquela maneira que Deus se manifestou naquele momento para nós, aquilo fica muito claro. Deixa eu te dar um exemplo. A Bíblia fala que quando Israel estava em guerra, que Deus se manifestava em favor deles, eles chamavam o Senhor eles chamavam Deus de Jeová, que é a nossa paz. Quando muitas das vezes o salmista Davi ia se referir a Deus, ele usava a experiência dele. Porque Davi muitas das vezes foi pastor de ovelhas. Então ele pega o Salmo 23 e diz assim, olha, Deus é meu pastor. Ele entende que da mesma maneira que ele cuidava das ovelhas, que ele levava as ovelhas para o pasto verdejante, que ele protegia as ovelhas do lobo, ele também acreditava que Deus fazia o mesmo por ele. Então aquilo era muito vivo na vida dele. Agora, se a gente chamasse aqui aquela mulher do fluxo de sangue, que durante toda a sua vida teve uma hemorragia contínua, o ciclo menstrual dela não acabava. Entrava semana e saía semana, e ali ia colocando o seu sangue para fora. E diz a Bíblia que isso foi durante tantos anos, que ela gastou durante os anos da sua vida tudo que ela tinha. Então ela era uma mulher que tinha muitas posses, mas ela empobreceu buscando cura. E um dia ela fica sabendo que Jesus está passando, e ela coloca um propósito no coração. Ninguém falou nada para ela, mas ela coloca um propósito no coração. Ela diz assim, ó, se tão somente eu tocar na sua veste, eu serei sarada. E nesse objetivo, ela se mete no meio de uma multidão, muitas das vezes empurrada, talvez até pisoteada, com o cotovelo no rosto. Ela vai rompendo a multidão até alcançar Jesus. E quando ela chega próximo dele, ela toca nas suas vestes. E na hora que ela toca nas suas vestes, a Bíblia diz que ela é curada. E quando ela toca em Jesus, que ela é curada, a Bíblia diz que Jesus vira e diz assim, quem me tocou? Aí Pedro, que sempre foi o mais falante dos apóstolos, fala assim, mas Senhor, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Olha o tamanho da multidão que está aí ao teu redor. Lógico que alguém te tocou, né? É impossível a gente ir na 25 de março e não ser tocado por ninguém, né? É impossível você entrar no trem aqui no Grajaú em horário de pico e não ser tocado por ninguém. É mais ou menos o que Jesus falou. Mas Jesus ele quis dizer o seguinte, falou, não, esse toque foi diferente. Porque na hora que alguém me tocou, saiu uma virtude de mim. Ele notou que alguém tinha sido abençoado por tocar nele. E ela, envergonhada, meio tímida, ela diz, Senhor, foi eu que te toquei. E ele diz, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ela tinha recebido o milagre da cura. E nesse momento, se a gente perguntasse para aquela mulher, quem é Deus para você? Ele dizia, olha, ele é médico por excelência. Porque eu gastei tudo que eu tinha tentando ser curado e não consegui. Então, o que eu percebo? Na nossa experiência com Deus, nós vamos tendo um vislumbre de quem é Deus. Ninguém nunca vai conseguir entender tudo que é Deus. Tratados teológicos dessa grossura já foram escritos para explicar quem é Deus, os seus atributos, as suas qualidades, as suas revelações, o seu poder, a sua glória. Mas quem é o homem tão finito para compreender o Deus infinito? Mas o que eu acho mais lindo nisso é que mesmo Deus sendo tão grande, é como cantam as crianças, né? Ele quer morar dentro do nosso coração. A Bíblia diz que ele tabernaculou com os homens, ou seja, ele veio morar conosco. Ele é o verdadeiro Emanuel, ele está conosco. E o Salmo 86, ele trata muito sobre isso. E é muito importante nós entendermos isso porque, às vezes eu fico me perguntando, como é que as pessoas veem a Deus? Porque se você parar para pensar, para analisar, você vai ver que cada religião, ela apresenta Deus de uma maneira. E quando você começa a olhar para dentro das igrejas, você vai ver também que a maneira que as igrejas apresentam Deus é um pouco diferente. Eu que já caminhei por elas aí por quase 40 anos, eu percebo que há muita diferença de uma igreja para outra. E a diferença maior é de entendimento.
Geralmente é assim, um grupo começa a ver Deus daquela forma, e ele começa a compartilhar dentro da palavra, a procurar textos para apoiar suas ideias, e daqui a pouco um grupo grande está vendo Deus daquela maneira. E muitas vezes, no afã de revelar quem é Deus, as pessoas não se questionam. Mas peraí, será que a maneira que as pessoas vêm falando de Deus para mim é a maneira correta? Porque tem gente hoje que ensina que Deus é um carrasco. E ensinam de cima dos púlpitos que é o seguinte, ó, você não pisa na bola com Deus não, meu amigo. Porque se você pisar, ele te mete um cartão vermelho e ó, te expulsa do campo. Né? Ou seja, você não tem vez para errar. Outros já pregam Deus diferente. Ele diz assim, meu amigo, independente do que aconteça, você pode fazer o que você quiser. Deus não está aí não, rapaz. Deus não está nem para a nossa vida não. Ele passa a mão na nossa cabeça e diz, segue a sua vida. Né? Então, são visões conflitantes de Deus. Eu já disse aqui para vocês que eu passei um período da minha adolescência afastado da igreja. E nesse período, eu tinha criado durante a minha infância uma visão de um Deus que era muito ruim, de um Deus muito mau, de um Deus que castigava mesmo. Essa ideia de amor de Deus, eu não entendia muito esse negócio, não. Eu entendia muito que Deus era um Deus castigador. Né? Eu não sei se é porque o período que a gente vivia, né, eu era criança ainda, a gente ouvia as histórias da ditadura militar, e a gente começa a criar figuras dentro